Olá, ouvinte da Rádio UERJ! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Direito e Companhia. Eu sou Ângelo Figueiredo e nesta temporada vamos tratar da consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. Aquela legislação que, de um jeito ou de outro, toca a vida de milhões de trabalhadores no Brasil todos os dias. Conosco, Rodrigo Marcelino, da Procuradoria da UERJ. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Ângelo. É uma alegria estar com o público do Direito e Companhia. Então vamos nessa. Rodrigo, a CLT foi criada e sancionada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas e continua sendo a principal base de proteção do trabalhador no Brasil, é isso? Com certeza, Ângelo. E são mais de 80 anos desde a sua criação. A consolidação das leis trabalhistas organiza direitos básicos e impõe limites e regras ao poder de quem emprega, buscando equilibrar uma relação que, na prática, pode ser muito desigual. Porém, ela não é uma lei parada no tempo. Sua primeira edição se deu com o Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, mas passou por muitas reformas importantes ao longo das décadas, incluindo a Reforma Trabalhista de 2017. E o que garante a sua força até hoje é o que ela representa em essência, um patamar mínimo de dignidade e direitos para quem trabalha. Perfeito, Rodrigo. Por que um instrumento jurídico criado há tantos anos em um contexto social tão diferente do atual ainda continua tão relevante nos dias de hoje? A importância da CLT se mantém porque ela estabelece um patamar mínimo civilizatório para a exploração do trabalho humano. Ângelo, pensa comigo, uma relação de emprego. Quem precisa do salário para sobreviver? Muitas vezes não tem muito poder de barganha. A CLT existe justamente para nivelar essa desigualdade. Ela define, por exemplo, que a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, além da obrigatoriedade de pelo menos um dia de descanso semanal. É claro que o salário não pode ser inferior a um salário mínimo. Mesmo com as novas formas de trabalho, aplicativos, contratos flexíveis, trabalho remoto, a lógica de proteção continua necessária. Sem a CLT, a relação de trabalho e como ela seria regulada e quais direitos o empregado teria ficariam quase totalmente nas mãos de quem tem mais poder econômico, o que aumentaria ainda mais a precarização das relações de trabalho. Certo, Rodrigo. E todos os direitos serão abordados ao longo da nossa temporada aqui no Direito e Companhia. Mas as regras estabelecidas podem variar de acordo com o regime de trabalho. Na prática, como o direito do trabalho diferencia o empregado, o autônomo e a pessoa jurídica, o chamado PJ? É uma distinção central, Ângelo. A CLT protege o empregado. É a pessoa física que possui uma distinção jurídica precisa. Segundo a consolidação das leis do trabalho, o empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência desse mediante salário. São 4 as palavras-chave aqui, o famoso SHOP: subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. E importante, presente tais características, a CLT se aplica independente do nome que estiver no contrato, pois as relações de trabalho da CLT são regidas pelo que nós chamamos de princípio da realidade. O autônomo e a pessoa jurídica, o famoso PJ, por outro lado, têm liberdade real. Prestam serviços a vários clientes, assumem seus próprios riscos. O problema é que, muitas vezes, esses perfis são usados apenas para reduzir custos, mantendo o trabalhador numa situação efetiva de empregado, mas sem reconhecer a ele os direitos que esse vínculo lhe garantiria. É o que a doutrina chama de fraude à relação de emprego. E, Ângelo, aqui é bom a gente esclarecer como esse desvio de finalidade se resolve. A Justiça do Trabalho aplica o princípio da primazia da realidade. Ele analisa como o trabalho acontece de fato, não o que está escrito no papel. Se identificar essas 4 características que mencionamos, as caracterizadoras da relação de trabalho, a tendência ao reconhecimento do vínculo empregatício, com todos os seus direitos. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, inclusive vem reafirmando esse entendimento em inúmeros julgados. Perfeito, Rodrigo. Então, essa ideia popularmente difundida de que se a pessoa assinou um contrato, ela concordou com todos os termos e perdeu o direito a questionamentos futuros ou até mesmo a recorrer na justiça não é verdade, certo? Não é não, Ângelo. É muito importante deixar isso claro. Para explicar melhor,
precisamos tratar do princípio da proteção. Ele determina que o trabalhador deve ocupar posição favorecida quando há dúvida sobre a interpretação da norma. Somado ao já abordado princípio da primazia da realidade, constitui-se um arcabouço que protege o cidadão em suas reclamações perante o Justiça do Trabalho, que nada mais são do que as ações trabalhistas ajuizadas. Além do mais, vamos lembrar que a CLT é uma lei. E leis determinam obrigações e direitos. Aqui ela estabelece um patamar mínimo de direitos garantidos que não podem ser negociados ou abdicados, nem que o trabalhador concorde, eles são irrenunciáveis. Existem artigos como o 444, que determina expressamente que as relações contratuais podem sim ser objeto de livre estipulação entre as partes interessadas, porém, que essas jamais contravenham as disposições da proteção do trabalho. Tudo que tentar passar por cima disso terá sua nulidade reconhecida em instâncias judiciais. Certo, Rodrigo. Falando em contrato, na hora de assinar um contrato de emprego, a quais pontos o trabalhador deve estar mais atento? Ângelo, são 3 pontos. O primeiro ponto, o trabalhador deve se atentar a quantas horas diárias irá desempenhar em suas funções, se há previsão de banco de horas ou se as horas extras serão pagas, sendo que o banco de horas só é válido se previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva da categoria sindical. Também tem que observar se o seu trabalho se dará em regime de plantão, pois, com a reforma de 2017, essa forma de regime de trabalho foi positivada, foi colocada na lei. E ela encontra regulada no artigo 59A e seguintes da CLT. Um segundo ponto são as atribuições do seu cargo. Uma definição genérica demais abre margem para acúmulo de tarefas, além do estipulado inicialmente, facilitando desvios ou acúmulo de função. Um terceiro ponto é a remuneração. Qual é o salário fixo? Se há uma parte variável, se há metas e como elas condicionam a remuneração. Além de observar a composição dos benefícios, se eles houverem. Política de vale transporte, vale alimentação, adicionais de insalubridade ou periculosidade, adicional noturno, entre outras. Atenção especial a cláusulas potencialmente abusivas. Um exemplo pertinente diz respeito aos descontos no salário. Estes somente são permitidos nas hipóteses previstas no artigo 462 da CLT e incluem adiantamentos, dispositivos de proteção e previsões em normas coletivas. Esses, porém, não são os únicos questionamentos possíveis. Também podemos citar metas, quando existentes, devem corresponder a uma realidade alcançável e que exigência de disponibilidade constante fora da jornada também pode configurar um abuso por parte do empregador. E no caso, Rodrigo, de não haver contrato ou qualquer outro registro, a gente sabe que a ausência do vínculo formal ainda é uma realidade muito comum no Brasil. O que a lei diz sobre isso? Muito boa essa pergunta, Ângelo. E conforme já explicamos, a falta de registro não elimina a relação de emprego. Mera ausência de registro na carteira de trabalho não desconfigura o vínculo empregatício, apenas revela uma irregularidade do empregador. O vínculo empregatício nasce da realidade do trabalho e o empregador que não anota a relação trabalhista na CTPS comete infração possível de multa administrativa e muitas vezes condenação judicial. Isso, muitas vezes, inclui o pagamento retroativo de todos os direitos trabalhistas do período não registrado, como, por exemplo, fundo de garantia, férias, 13º, aviso prévio e outras verbas rescisórias. A informalidade, claro, fragiliza o trabalhador, porque dificulta a produção de provas. Muitas vezes, porém, é o arranjo ao qual o trabalhador se submete por oportunidade de trabalho. Então, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. A informalidade pode tentar impor uma realidade precária de trabalho ao tentar contornar direitos e proteções da CLT. Mas, pelo que já conversamos, a mesma CLT pode resgatar o cidadão desse arranjo, muitas vezes arbitrário, o protegendo, inclusive, de condições ruins e até abusivas, inicialmente pactuadas, correto? Sim, Ângelo, correto. E esse é um dos principais papéis da CLT. A legislação reconhece que a necessidade financeira pode comprometer a liberdade real de escolha e, por isso, existem limites que não podem ser cruzados, como já detalhamos. Assim, presentes os elementos caracterizadores da relação de trabalho, o famoso SHOP, a CLT, mais especificamente pelo seu artigo 9º, é taxativa. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nesta CLT.
Se o empregador desrespeita esses limites, que já mencionamos, a Justiça do Trabalho pode obrigá-lo a indenizar o trabalhador e aplicar sanções cabíveis. A proteção existe e o trabalhador deve conhecê-la justamente para, quando necessário, acioná-la. Perfeito, Rodrigo. Agora, outro ponto. O chamado período de experiência costuma ser entendido pelas pessoas como uma fase sem muitos direitos. Isso é verdade? Ângelo, essa é uma das confusões mais perigosas que existem. E a resposta é claro que não. O período de experiência é um contrato por prazo determinado e também um contrato formal com direitos garantidos em lei. Isso inclui depósito de FGTS, descanso semanal remunerado, férias, terço constitucional de férias, 13º e tantos outros, só que de forma proporcional. Ou seja, se a relação de trabalho não for efetivada após o período de experiência, essas verbas são pagas de forma proporcional ao período trabalhado. O contrato de experiência, ele dura 45 dias e pode ser prorrogado por igual período uma única vez, totalizando no máximo 90 dias. Sua duração máxima é de 3 meses. Se o empregador tentar empurrar para além disso, o contrato se converte automaticamente para de prazo indeterminado, não havendo mais um prazo para o seu término. Importante destacarmos uma prática já observada nesse sentido: o contrato de experiência como ferramenta de rotatividade dentro de uma empresa. Aquele empregador que repete o ciclo para escapar dos direitos do vínculo efetivo. Isso pode configurar fraude à legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho, mais uma vez, pode ser acionada para reconhecer o vínculo como por prazo determinado desde o início da contratação. Maravilha, Rodrigo. E se a demissão acontecer antes do fim do período de experiência? Ângelo, o contrato por prazo determinado não autoriza rescisões arbitrárias. Se o empregador encerrar o contrato antes do prazo e sem justificativa legal, fica obrigado a pagar ao trabalhador uma indenização equivalente à metade dos salários que seriam devidos até o término do contrato, como encontra-se posto no artigo 479 da CLT. Porém, o contrário também é verdade. Se o trabalhador romper o contrato antes do prazo sem justa causa, o artigo 480 da CLT prevê que poderá ser obrigado a indenizar o empregador, mas limitado ao prejuízo comprovado que a sua saída antecipada causou. Porém, a empresa precisa demonstrar o dano, ou seja, ela precisa provar que esse dano de fato ocorreu. Não basta somente arguir que ele existe. Algo, porém, que pode estar pactuado no contrato é uma cláusula de rescisão antecipada bilateral. Ou seja, algo que preveja que ambas as partes podem encerrar o vínculo antes do seu término. É o que diz o artigo 481 da CLT. Perfeito, Rodrigo. Antes de encerrarmos esse episódio, que mensagem você deixa para quem está entrando agora no mercado de trabalho ou para quem já está nele e quer se proteger melhor? Ângelo, ninguém deve esperar o problema aparecer. O empregado deve observar a sua relação de emprego desde o começo, isso é essencial. Ele tem que ler o contrato antes de assiná-lo, perguntar o que não estiver claro, registrar tudo, guardar contra-cheques, e-mails, mensagens de WhatsApp, isso é extremamente pertinente. Tudo isso pode ser fundamental para esclarecimentos, caso seja necessário recorrer à Justiça do Trabalho. Outra coisa, o prazo prescricional para reclamar direitos trabalhistas é de 5 anos durante o contrato de trabalho. Isso é importante, pois após rompido o contrato de trabalho, após encerrado o contrato de trabalho, esse prazo cai para 2 anos. Ou seja, o prazo pode ser apertado para que o trabalhador questione de forma legítima aspectos de sua relação de trabalho perante a justiça quando o contrato está encerrado. O ideal é ele sempre observar o prazo no curso do contrato de trabalho. Há um mito de que só o advogado deve ser conhecedor da lei. Isso não é verdade. A lei é para todos. E no caso de dúvidas, a recomendação é sempre procurar orientação. Pode ser junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, aos sindicatos da categoria, à Defensoria Pública, no caso na Justiça do Trabalho sempre será a Defensoria Pública da União, e núcleos de prática jurídica das universidades, como aqui na UERJ temos o nosso NPJ. Todos eles oferecem uma orientação gratuita para quem tiver necessidade de orientação e não tiver condições de arcar com os custos de um advogado. Perfeito! Então, informação é o ponto-chave. E eu tenho certeza de que todo o seu conhecimento contribuiu muito para que o nosso público fique ainda mais bem informado e ciente de seus direitos. Muito obrigado, Rodrigo. Ângelo, eu que agradeço. Espero ter ajudado.
Certamente, e nós vamos juntos com uma temporada inteira dedicada aos direitos dos trabalhadores CLT. Vem aí episódios com informações sobre benefícios, descontos, hora extra, intervalos, estabilidade, seguro-desemprego e muito mais. A você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela parceria da sua audiência. Até o próximo episódio do Direito e Companhia.